Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Em pé como nós estamos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 23. Hoje é culto de ceia e a mesa do Senhor já está preparada, o vinho e o pão já está sobre a mesa e logo mais nós estaremos ceando. Nesse momento nós estaremos meditando na palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai querido, nós te rendemos graça por esta palavra. Louvamos ao teu nome por este momento e te engrandecemos por todos que se fazem presente neste lugar. Abençoa este culto, abre o nosso entendimento e usa-me como instrumento em tuas mãos, como canal do teu poder, da tua glória e da tua unção. Desde já que o homem desapareça, para que o Senhor possa resplandecer em nosso meio. Essa é a nossa mais sincera oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis se assentar, querido. Hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja uma reflexão sobre a temática, a unidade da igreja. E esse assunto torna-se muito pertinente, principalmente nos dias em que nós vivemos, onde grande ênfase é dado a um indivíduo, de modo que há uma tendência às pessoas deixarem de viver em comunidade para serem completamente individualistas. Mas, meus queridos, meus irmãos, o que mais estarrece o meu coração sobre os nossos dias e o nosso tempo é que a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. E Jesus está citando esta palavra para a igreja. Não é o amor do mundo que vai se esfriar. O amor do mundo sempre foi frio. Sempre foi frio. O que Jesus está citando é que o amor, o fervor, a efervescência da sua igreja tende a diminuir no decorrer dos anos. E algo me assusta muito quando eu faço uma leitura na história, onde nações que viveram e experimentaram grandes avivamentos e reavivamentos, que igrejas que se tornaram referências mundiais, pelos atos proféticos, pelas ações sociais, pela cooperação missionária, por louvores genuínos, pelo compromisso doutrinário, simplesmente essas congregações desapareceram, dissiparam, sumiram. E há casos, irmãos, pasmem e fiquem perplexos. Há casos de igrejas, de grandes avivalistas, de grandes movimentos abençoados ao longo da história, que simplesmente deixaram de ser igreja. Ei, ouça-me, tornaram-se teatro. Algumas delas tornaram-se mausoléus, outras tornaram-se museus. Há igrejas que se tornaram faculdades. Há igrejas, isso é relato histórico,
Existem fontes fidedignas. Há igrejas que tornaram-se discoteca e outras que se tornaram até mesmo em bordel, casa de strip, prostíbulo. E a gente reflete sobre isso e pergunta: onde foi que eles erraram? O que foi que aconteceu para que uma igreja que foi tão forte, tão presente, tão ativa, tão atuante, deixasse de existir? O que foi? Onde foi que eles erraram? Qual foi o erro que eles cometeram? É a pergunta que vem em nossa mente de imediato. E nesse boletim que está em suas mãos, há uma pergunta retórica, aquela que você não precisa responder, que diz: qual é a maior ameaça à existência da igreja? A história da igreja primitiva, os primórdios, principalmente no livro de Atos, nos ensina que o povo de Deus foi capaz de suportar e superar, foi capaz de sobreviver às mais tensas e terríveis dificuldades, com louvor, com êxito, com esplendor. Exemplo, as perseguições resistiram com deveras firmezas. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 1, que as perseguições nunca foram ameaça à igreja. Na realidade, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, mais ela prosperava, mais ela triunfava. Quando você olha no primeiro versículo do capítulo 8 do livro de Atos, diz: e veio uma grande perseguição, e os cristãos se espalharam. Mas quando você vai ver os últimos versículos, os versículos posteriores desse capítulo e dos textos subsequentes, vai nos dizer que a igreja crescia e se fortalecia. Então, as perseguições nunca foram uma ameaça à igreja, pelo contrário. Ela trazia crescimento e fortalecimento à igreja. Outro detalhe, que também não foi uma ameaça à igreja, porque a igreja conseguiu, ao longo da sua história, resistir com deveras destreza, com forte destreza, às heresias. Tantas heresias surgiram ao longo da história, mas também não foram ameaças à igreja. E é interessante quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, onde o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, diz: é necessário que haja heresia em vosso meio, para que os fiéis se manifestem. Porque a heresia vem como um peneirão de Jeová, sabe? Bota todo mundo no mesmo lugar e começa a chacoalhar. Aquele que for puro desce, quem não for fica. Entendeu? As heresias nunca ameaçaram a existência da igreja, pelo contrário, amadureceram a igreja. E por isso o apóstolo Paulo diz: é necessário que haja heresias em nosso meio, para que os fiéis se manifestem, de modo que logo subentendemos que os infiéis, aqueles que não são obreiros aprovados, eles simplesmente pactuam com isso, simplesmente aceitam qualquer vento de doutrina e se ilude, fica ludibriado com qualquer distorção sagrada. Mas os fiéis se manifestam. Então perseguição, heresia, nunca foram ameaça à igreja. Então quem sabe o pecado, uma ameaça à igreja? Não. O pecado também nunca foi uma grande ameaça à igreja. A igreja, desde o início, não olhe para a igreja de Atos dos Apóstolos e pense que é uma igreja perfeita. Porque você, acredito que já tem maturidade suficiente para perceber que não há igreja perfeita. A igreja de Atos, assim como a igreja de Coríntios, de Éfeso e tantas outras igrejas, como as 7 igrejas da Ásia, tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, tinha suas deficiências. Mas o interessante é que o pecado também não foi capaz de intimar a igreja. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que eles resistiram com firmeza ao pecado. Lembra de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo? E esse texto está em Atos 5:11. Na medida que eles mentiram ao Espírito Santo, ouça bem, não foi necessário pastor disciplinar, nem diácono disciplinar, não foi necessário ninguém intervir. O próprio Espírito
Espírito de Deus agiu e eles foram fulminados. E o que o texto nos diz é que houve grande temor na congregação a partir da consequência do erro de Ananias e Safira. Então, resumindo, logo nós percebemos que as perseguições não é uma ameaça à igreja, as heresias não é uma ameaça à igreja, o pecado também não é uma ameaça à igreja. No entanto, existe sim uma ameaça terrível à igreja. E o que nós percebemos é que ao longo dos tempos, algumas igrejas se enfraqueceram e pereceram, porque deixaram de dar devida importância à unidade, à comunhão. De modo, irmão, que olha bem para mim, olha bem nos meus olhos. A maior ameaça para uma igreja é o espírito de contenda, é o espírito de facção, é o espírito de dissensão. A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª coisa a sua alma abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Destrói a igreja porque uma raiz de amargura, conforme está escrito, é capaz de contaminar toda uma congregação. E é incrível como o efeito do mal torna-se até maior e causa mais impacto do que a ação do próprio bem. É verdade, irmãos, porque saúde não é transmissível. Saúde é transmissível? Não. Se saúde fosse transmissível, eu chegava perto da academia e ficava só lá, próximo dos atletas de plantão. Ficava só na academia. Se saúde fosse transmissível, coisa maravilhosa. Eu ia para a academia, ficava só olhando os camaradas lá pegar peso, e de alguma forma, por osmose, eu estaria, criando forma, se tornando esbelto. Mas a saúde não é transmissível. No entanto, a doença é contagiosa. É ou não é ou não é? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A saúde não é transmissível, meu irmão, mas a doença é. E de repente, se você se aproxima de alguém doente, você fica doente. É por isso que a Bíblia diz: evita o faccioso, porque nós devemos ser inimigos do mal e amigos do bem. Evita, não aceita nem ele na tua casa, nem o cumprimente. É o que a Bíblia diz. Então, irmãos, a pior ameaça na igreja em toda a sua história foi a falta de unidade, a falta de comunhão. Esse é o perigo da desunião, onde nós nos enfraquecemos e perecemos. Agora, olha bem para mim. O texto que eu li para vocês é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Alguns teólogos consideram essa oração como a última oração, levando em consideração que na cruz ele fez somente uma prece. A última oração de Jesus. O último pedido. Preste a realizar a última ceia. Inclusive, essa é a última ceia desse ano de 2014. Então, há uma atenção maior para essa oração de Jesus, por se tratar da última oração. E o que essa oração nos revela, presta bem atenção, em primeiro lugar, a unidade da igreja é um pedido de oração. Letra A, é uma oração de Cristo a Deus, versículo 20, rogo. Jesus está dizendo rogando, ou seja, é mais do que um pedido, é mais do que um desejo, é mais do que uma vontade, é um anseio profundo. Ele está rogando de uma forma intercessória, insaciável, insistentemente. E o que é que ele está pedindo a Deus? O que é que ele está pedindo a Deus? Acorda, desperta, tu que dormes. O que é que Jesus está pedindo a Deus? É uma oração por todos os períodos da igreja.
Veja no versículo 20 comigo, acompanha comigo em nome de Jesus, você que crê nessa palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ei, não é uma oração específica para um povo específico, em um tempo específico. Se você consegue me entender, Jesus está orando pelos apóstolos, 12 apóstolos, pelos discípulos, que são 70 discípulos, pelos seus seguidores, que são inumerosas multidões. Ele está pedindo por cada etapa da igreja, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, da reforma, dos tempos odiernos, dos tempos em que nós vivemos. Ei, ele está pedindo sobre Paulo Afonso, ele está pedindo sobre a evangelizadora. O que o texto nos diz é o seguinte: não somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então você está inserido. Seu nome não está aqui citado, mas ele lembrou de você ao citar essa palavra. Eu rogo por estes que irão vir a crer em mim, não somente por esses que comigo agora estão, mas por aqueles que ainda virão. É uma oração de Cristo por todos os períodos, por cada fase, por cada etapa da sua igreja. E a letra C nos ensina que é realmente a sua última oração. Praticamente suas últimas palavras. O momento de despedida. O momento em que ele está se despedindo do seu ministério terreno até a segunda volta, que será a sua volta gloriosa. E aqui nós vamos para o segundo tópico, onde nos diz que a unidade da igreja é o nosso maior testemunho. A pergunta que podemos fazer é: por que ele fez essa oração? Veja comigo o versículo 21, irmãos, em nome de Jesus. E deixa Deus falar contigo. Ele começa dizendo: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu também em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu... Ei, querido, escuta só. Está aí, discriminado, porque eu espero que você fique com isso gravado na sua mente para o resto da sua vida. A oração de Jesus, o pedido de Jesus da unidade, é porque a unidade é o nosso maior testemunho. E na letra A diz: testemunha que Cristo é o enviado de Deus. Não é a nossa confissão de fé que vai determinar que Jesus é enviado por Deus. Não é a nossa pragmática filosófica. Não é o nosso credo doutrinário. Não é o estatuto, nem o regimento da igreja. Não é o manual dos batistas nacionais. Não é códigos e normas estabelecidos por homens que vai ensinar ao mundo de que Deus estava em Cristo e que Cristo está na igreja, que Cristo é o enviado por Deus. A pergunta é: então o que é que vai testificar que Deus realmente estava em Cristo e Cristo é o enviado de Deus? A nossa comunhão. Sabe por quê? Os irmãos foram chamados de cristão. Na igreja da Antioquia eles recebem esse nome. Porque eles se pareciam tanto com Cristo, que chamaram-os de cristãos. E o impacto que eles tiveram foi: vejam como eles se amam. Eles são capazes de distribuir seus próprios bens, para que não haja necessitado no meio deles. Olha que testemunho impactante. É por isso que as pessoas se convertiam, porque entendia que Cristo é enviado de Deus, não por causa dos louvores entoados, não por causa do templo construído, não por causa de nada disso, mas por causa da comunhão, da unidade que havia em cada alma, do temor que havia em cada vida. E você pode acompanhar também na letra B, que a unidade da igreja é o nosso maior testemunho, porque
testemunha a glória de Cristo na igreja. Escuta só, vê comigo aí o versículo 22, em nome de Jesus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Vamos ler juntos novamente, perdão, a igreja toda leia, por favor, esse versículo 22. Amém. Meus irmãos, a glória de Cristo na igreja é representada, não é através dos louvores, não é através da pregação, da eloquência, da persuasão, do pregador, do orador, não é através da técnica, não é através do conjunto, da harmonia, da perfeição que possa existir no ministério, não é através da beleza do ambiente, não é através de nada disso. A glória de Cristo torna-se um testemunho na igreja para o mundo a partir do momento que os irmãos vivem em comunhão. É isso que está escrito. Os irmãos estão entendendo? Eu posso ouvir um amém? É isso que está escrito. Então, a glória de Cristo, o maior reflexo de uma igreja que tem a glória de Cristo, é uma igreja unida. Essa é a realidade. Não é um mega templo. Não é uma igreja que tem coral, não é uma igreja que tem ministérios de louvor, não é uma igreja que tem piano, que tem órgão, que tem todos os instrumentos, que tem vários pastores, não é uma igreja onde os cultos são filmados, transmitidos ao vivo pela internet, ou pelo um programa de televisão, ou pela rádio, não! Mas é a unidade da comunhão, que revela ao mundo a glória de Cristo em nosso meio. Eu não posso deixar de falar mais sério, nem com menos ênfase, quando se trata da última oração de Jesus. E uma outra verdade que nos diz no versículo 23, e você pode ler e acompanhar em nome de Jesus. Versículo 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Testemunha que somos, sabe o que, irmãos? Amados de Deus. O mundo começa a olhar para a igreja e ver três coisas quando há comunhão. Realmente Cristo é enviado por Deus. Realmente a glória de Deus está naquele lugar. Realmente aquele povo é amado de Deus. Eu vi uma história, permita-me citá-la, mas doeu muito no meu coração, irmão Devânio. Quando o Devânio um dia comentou: nunca tive inimigo em toda a minha vida, mas infelizmente estou encontrando alguns atritos dentro da igreja. Isso foi em uma situação, em um episódio em sua vida que marcou, Devânio, aquilo me marcou. Chegou ao meu conhecimento, eu disse: meu Deus, que é isso? Isso não pode existir, não podemos abrir brechas, nem dar legalidade ao inimigo. Porque, meu irmão, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Lúcifer, ele conseguiu causar uma grande rebelião e trouxe uma terrível divisão no reino perfeito, que era o reino celestial. Imagina o que ele não pode fazer dentro de uma igreja. Sabe quantos anjos Lúcifer arrastou e tornou em demônios? Sabe quantos? 1/3. Que prejuízo. Não existia pecado então. Até então não existia pecado. Mas o espírito de rebelião, de rebeldia, fez com que ele induzisse 1/3 dos anjos e causasse aquilo que eu chamo a maior divisão da história. Não é pelo percentual, 1/3, não é pelas frações, 1/3, não. É por se tratar de um reino perfeito, pleno, onde não havia pecado, nem animosidade alguma.
Então nós não podemos abrir brecha nenhuma, porque de repente uma brecha aberta na tua casa é um motivo para falência, uma brecha aberta no teu ministério é motivo para decadência. Uma brecha aberta no teu trabalho, na tua empresa, é um motivo para toda desgraça. Porque por trás de cada contenda, de cada facção e dissensão, nós sabemos que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amém, amados? A pergunta que eu faço a vocês é: qual é o maior testemunho da igreja? Qual é? Os usos e costumes? É isso que nos identifica como cristão? Olha bem para mim agora. O que é que nos identifica como cristão? Usos e costumes? Ah, aquela irmã não usa brinco, não usa batom, não usa calça, ali é uma santa. Mas santa, se for pensar assim, são as muçulmanas, que só vivem de burcas. Aquelas mulheres é que são santas, se esse é o critério de santidade. Não são os usos e costumes que nos identificam como cristão, é o ritmo de uma música. Ai, meu Deus, todas as coisas são puras para os puros. E os puros não se inflamam com o ritmo de uma música. Eles se preocupam com a letra de uma canção. Está difamando, está denegrindo, está deturpando o evangelho? Então seja anátema. Mas se não está, vamos para o Salmo 150. Louvai ao Senhor com todo tipo de instrumento, com todo tipo de som. Aquele que tiver fôlego, louve ao Senhor. O que é que nos identifica como cristão? Eu queria que vocês respondessem aqui. O que é que nos identifica como cristão? Jesus nos diz em João 13:35, nisto conhecereis quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O discípulo não é conhecido pelos dons espirituais. Não é conhecido por cantar bem, ensinar bem, pregar bem. Nada disso. Os discípulos são conhecidos pelo amor. O amor que não suspeita o mal. O amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre. O amor que tudo suporta. Então nós não somos conhecidos pelo dom de cantar, pelo dom de pregar, pelo dom de ensinar, mas pelo dom de amar. E esse é o supremo dom. E se pensarmos bem, é o único que vai permanecer nos céus. O dom de amar. E amar não é um pedido de Jesus, é uma ordem. E Jesus diz, amai. O verbo está no imperativo, denotando uma ordem. Amar até mesmo os nossos inimigos. E a pergunta é, como é que nós podemos ter um sentimento afetivo por os inimigos? Quer que eu seja verdadeiro? Não tem como. Por isso que o amor não é sentimento, é atitude e comportamento. Se teu inimigo estiver com sede, dai de beber. Se ele estiver com fome, dai de comer. Se ele estiver despido, dai de vestir. Porque fazendo isso para ele, estará fazendo isso para mim. Esse é o nosso maior testemunho como igreja. Esse é o nosso maior testemunho como igreja. E quer saber de uma coisa? Eu não abro mão do cajado que Deus me deu. Eu sei que estou falando porque dediquei minha vida a isso. E ainda dedico. Vocês conhecem minha história e sabem que eu não caí de paraquedas nesse lugar. Vocês sabem quem eu sou e conhecem todos os meus caminhos. Eu sei o que eu prego, porque também sei o quanto me esforço para viver, para nunca perder a autoridade de olhar bem nos olhos de cada um e dizer,
Algum de vocês me acusa de escândalo? Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas uma coisa eu sou e procuro ser: irrepreensível. É o que está escrito. Convém que o bispo seja irrepreensível. Eu não estou brincando de ser crente, meu irmão. Eu não estou brincando de ser pastor. Essa é a verdade, essa é a realidade. Eu não estou querendo aqui nem diminuir, nem acrescentar, longe de mim essa intenção. Eu quero tão somente viver o que está escrito, porque eu sei que o que está escrito é suficiente para as nossas vidas. E agora eu volto a chamar a atenção da igreja para uma realidade muito pertinente. A última oração de Jesus é pela unidade perfeita da igreja. Ei, não é uma simples unidade, o versículo 23 diz uma unidade perfeita. É uma unidade perfeita que deve haver em nosso meio, pois é a nossa maior pregação. É quando suportamos uns aos outros em amor. É quando levamos as cargas uns dos outros, porque assim cumprimos a lei de Cristo. O crente espiritual é aquele que corrige o outro com espírito de brandura. E o crente forte é aquele que suporta as fraquezas do crente fraco. A comunhão deve prevalecer. Além dos nossos gostos, além da nossa vontade, além dos nossos critérios, dos nossos preceitos, dos nossos conceitos, até mesmo das nossas discriminações. A comunhão deve prevalecer. Ela deve falar mais alto. Eu não rogo somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, ó Deus, para que o mundo saiba que tu me enviaste, que eu estou neles, assim como tu estás em mim, para que o mundo creia. Precisamos sermos um. Para sermos um, precisamos vencer o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso individualismo, o nosso egocentrismo. Precisamos deixar de existir para nós mesmos, conforme disse João Batista. O que importa é que ele cresça e que eu desapareça. E sempre que o homem quer aparecer mais do que Deus, aí vem contendas, vem facções. E isso não pode acontecer em nosso meio, e eu estou disposto a dar minha própria vida para que isso não aconteça em nosso meio, para que Satanás não encontre lugar em nosso meio. Está escrito, meus irmãos, que o mundo só se convence que Deus estava em Cristo, que Cristo está na igreja, através da comunhão daqueles que professam a mesma fé fraternal em um só Pai e Senhor de todos, para que sejamos um. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos repetir juntos? Para que sejamos um. Mais uma vez. Para que sejamos um. Olha que coisa tão linda. Não haver diferença, não haver distinção. Eu não estou falando aqui de uma unidade que pode ser interpretada como uniformidade. Não, nós temos nossas divergências, mas isso não se implica que viveremos em advergências. Nós temos nossas diferenças, mas isso não se implica que viveremos indiferente um com o outro. Mas a questão é respeitar o seu lugar de membro no corpo. É respeitar a graça, a unção, o dom que Deus te deu. Conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, eu peço à igreja para ler comigo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Na realidade, vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, de modo digno, com toda humildade. Para que sejamos um, deve haver humildade. E mansidão, para que sejamos um, tem que haver mansidão.
com longanimidade, para que sejamos um, deve haver longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor, para que sejamos um, precisamos aprender a suportar. E o que é suportar? Jonatas, vem cá me ajudar. Eu aprendi isso com o pastor Arivaldo, que inclusive está aqui em nosso meio. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Alguns têm a tendência de pensar que suportar é rejeitar, dispensar, desprezar, expelir. Eu suporto aquele miserável. Não é isso, meu irmão. Não é isso, não. Já ficou assustado? Vou lhe dizer o que é suportar. Suportai-vos uns aos outros em amor. É você ser suporte na vida do irmão. O irmão está fraco, o irmão está desanimado, o irmão está abatido. Ei, seja lá e venha fazer um suporte na vida do irmão. Ai. Suportar, ser um suporte na vida dos irmãos. Sabe por quê? Está carregando a carga um dos outros, cumprimos a lei de Cristo. Quando carregamos o fardo e a carga, quando repartimos, aí sim, nós cumprimos a lei de Cristo. Efésios 4, versículo 2, parte terminal, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aplauda ao Senhor por esta palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu irmão, para que sejamos um e para que o mundo creia que Cristo está em nós, é necessário nos esforçar. Versículo 3. Vê nessa tradução como é que está escrito. Procurando diligentemente, na minha tradução diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Se os cristãos defendessem a sua igreja como defende um time de futebol. Como a realidade seria diferente se defendesse a sua igreja como defende o seu ator, o seu artista, o seu ritmo, a sua banda. Se existisse esse mesmo empenho, esse mesmo esmero, essa mesma dedicação. Mas infelizmente não há. O time vai para a segunda divisão, eu vou com ele. Essa semana apareceu o irmão Janderson, diácono Janderson, com a camisa do Botafogo. Eu disse, tu não tem vergonha não de vir com a camisa do Botafogo na igreja? Já está todo queimado, botaram fogo no bichinho do Botafogo, que já acabou. Ele disse, pastor, eu estou com o Botafogo. Eu não estou torcendo para a divisão, eu estou torcendo para o time. Se ele estiver na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, não importa, eu estou com ele. Eu não estou torcendo para a divisão. Se houvesse essa mentalidade entre os cristãos. De dizer, eu estou com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, me esforçando para preservar a unidade. A unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Quando eu digo é porque não há. E isso vocês sabem que é verdade. Por qualquer motivo as pessoas se inflamam, parece uma mimosa pudica. Sabe que planta é essa mimosa pudica? É aquela dormideira. Você toca nela, ela se mexe todinha. Fica tudo magoado, triste. Aí, eu vou mudar de igreja. Cadê Jéssica e Marcondes? Estão aqui? Jéssica, olha, a irmã Sandra disse que Gabriel foi disciplinado, foi colocado no cantinho do pensamento. Eu sei que essa não foi a primeira vez. Teve um dia durante o culto que ele ficou 3 vezes no cantinho do pensamento. Muito obrigado, Marcondes. Muito obrigado, Jéssica. Vocês estão cuidando do meu filho.
Se preocupe não, viu? Eu não vou sair da igreja não. Vamos ser sarados, vamos ser maduros. Se inflama por qualquer coisa, por qualquer motivo. Que tipo de cristianismo é esse? Outra verdade, irmãos, que eu preciso lhe dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Por favor, abre aí, em nome de Jesus. Gabrielzinho está dando trabalho, meu Deus do céu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Esse texto é interessante demais. Amém? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, o quê? Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo proceder, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Somente até aí. Eu quero dizer o seguinte, os irmãos, esses textos, Efésios 4, 3 e 1 Coríntios 10, nos ensina o seguinte, para que sejamos um e para que o mundo creia que Cristo está em nós. Primeiro, irmãos, devemos nos esforçar para manter a comunhão. E aqui nessa passagem, devemos orar pela comunhão. Ei, olha bem para mim. Você tem orado pela comunhão do seu ministério? Você tem orado pela comunhão da sua igreja? Você tem orado? Paulo está orando. A igreja de Corinto está em contendas. O que é que ele diz assim? Fui informado que há contenda entre vós, mas rogo-vos, irmãos, pelo nome que está acima de todo nome, o nome mais poderoso dessa terra. Qual era a contenda que havia nessa igreja? Eu não ia nem falar sobre isso. Mas escuta só, está lá no versículo 12. Sabe qual era a contenda que existia nessa igreja? Uns diziam, eu sou de Paulo, o outros dizia, eu sou de Apolo, o outros dizia, eu sou de Cefas, e o outros dizia, eu sou de Cristo. Sabe quem era o pior nessa história? Sabe quem era a pior raça de gente nessa história? Escuta só, recapitulando. 4 grupos divididos. Uns diziam, eu sou de Paulo, o outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo. Sabe qual é o pior tipo de gente nessa história? A hermenêutica nos ensina, quanto a isso, não há dúvida. A pior raça de gente nessa história, sabe quem era? Era aquele que era de Cristo. Eu sou de Cristo. Ele não queria estar debaixo de submissão nenhuma. O pior tipo de gente na igreja de Coríntios é aquela, eu sou de Cristo. Porque não aceitava a autoridade de Cefas, não aceitava a autoridade de Apolo, não aceitava a autoridade de Paulo. Dizia, eu sou de Cristo. Em nossos dias tem gente assim, que tem procurado o individualismo ao invés do culto coletivo. Alegando, eu sou de Cristo, não precisa de igreja, são francos atiradores, estão debaixo, ou melhor, não estão debaixo de submissão. O próprio Jesus ficou debaixo da submissão de João Batista e aceitou, sendo o Senhor de tudo, aceitou ser batizado por João Batista para estar debaixo da autoridade de um homem que, além de profeta, era da tribo de Levi, porque João Batista era filho de seu Zacarias, casado com Isabel, que estava no turno da noite fazendo o seu sacrifício, aonde o anjo Gabriel apareceu e lhe disse, você terá um filho e o nome dele será João Batista. Então Jesus está debaixo da submissão de alguém. São pessoas que não querem igreja para congregar, não querem ministério para participar, não querem compromisso nenhum. Para que sejamos um e para que o mundo creia que Jesus está em nosso meio,
É necessário nos esforçarmos. E é necessário, sobretudo, orarmos pela unidade da igreja. Agora olha bem para mim. Essa foi a última oração de Jesus. E sabe para quem Jesus faz essa oração? Para você. Você, 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 você e você. E sabe o que é que Jesus te pede? Procure ser um. Para que o mundo creia que a minha vinda a essa terra não foi em vão. Para que o mundo creia que o meu sacrifício e a minha morte tem algum sentido e que a minha ressurreição trouxe vida aos vossos corações. Para que o mundo acredite. E o mundo não vai acreditar pela prosperidade da igreja, pelo louvor da igreja, pela pregação da igreja, pela estrutura da igreja, mas pela comunhão da igreja. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu estou disposto a viver por isso, e se possível, morrer por isso. É por isso que o pastor tem duas palavras, em dois tons. Na realidade, duas vozes. Uma para chamar a ovelha e outra para expulsar os bodes. Quem disse isso foi o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Esses são os dois tons que há. Eu quero te convidar a partir de hoje a se posicionar diante de Deus e a não permitir que o inimigo venha ter vez, encontrar lugar ou brecha em nosso meio. Jesus falou isso na última ceia, e eu falo isso na última ceia desse ano, pedindo aos irmãos a unidade que nos fortalece, a unidade que nos capacita, a unidade que nos traz a verdadeira espiritualidade. O meu pai me visitou essa semana e me pediu para que eu trouxesse essa palavra para vocês. Me perdoe se em algum momento fui enfático, mas eu quis chamar a tua atenção. Se eu conseguir isso, eu acho que eu consegui o meu objetivo. Chamar a tua atenção para a seriedade desse assunto, para a importância dessa temática. Não podemos brincar no reino de Deus. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e por mim não foi em vão. Por mim não foi em vão. Eu quero valorizar cada gota de sangue derramada naquele Calvário, fazendo valer a pena cada segundo de vida e de existência que tenho nessa terra. Fazendo a sua vontade, não a minha vontade. E a sua vontade demonstrada no seu último pedido é para que sejamos um, sem distinção, sem preconceitos, sem discriminação, amando sem reservas, sem limites, sem receios, se entregando um ao outro, carregando os fardos um dos outros, para que o mundo creia que há nessa terra um povo diferente, um povo que é luz nesse mundo
e sal nessa terra. Um povo que não permite que as contaminações do mundo venham assolá-los. Por essa causa e por essa razão, eu quero te chamar nessa hora e nesse lugar, diante da ceia, da última ceia desse ano, a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante os dias que você viveu nesse ano, e a partir de hoje, assumir uma postura, uma posição diante de Deus, para que sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que Deus estava em Cristo, que Cristo está na igreja, que Cristo está em nosso meio, a nossa unidade. Como diz a canção, a nossa unidade, ela vai trazer as bênçãos do Senhor, porque está escrito, meu irmão, no Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Se você quer, se você deseja a bênção de Deus, a vida de Deus sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, então vamos nos esforçar para vivermos em comunhão. Vamos rogar ao Pai a unidade perfeita no vínculo da paz, para que sejamos um e que o Senhor venha sobre nós e ordene a sua bênção e ordene a sua vida neste lugar para todos sempre, para que não venhamos ser conhecidos nessa cidade pela pregação, pelo louvor, pelo uso, pelo costume, mas que venhamos ser conhecidos não somente nessa cidade, mas aonde o nome evangelizadora puder chegar, que é um povo que vive em comunhão, que celebra a unidade perfeita no vínculo da paz, que entende que Cristo está na igreja fortalecendo todos os laços fraternais, que Deus estava em Cristo, Cristo está na igreja. Olhe para o seu irmão e diga isso a ele, para que o mundo creia, que Deus estava em Cristo, que Cristo está na igreja. Eu preciso estar contigo e você precisa estar comigo, e juntos devemos ser somente um só Espírito, uma só fé, um só batismo, servindo a um só Senhor, que é Senhor de todos e age por meio de todos. A Ele, pois, a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém, 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 Jesus. Amém, Jesus. Que diminua o ego, que diminua a vaidade, que diminua o orgulho, que diminuemos mais e mais, para que o Senhor cresça e resplandeça entre nós, para que a Tua glória, Pai, seja vista em nós, para que a Tua graça seja vista e percebida, conhecida e reconhecida em nós. Oh, a nossa unidade há de trazer as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Eu sei que foi pago um alto preço, e eu também pagarei o preço de sermos um só no Senhor, um só no Senhor. Aleluia. Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, eu sei que juntos em Cristo, unidos iremos vencer. Unidos iremos vencer toda fortaleza, toda barreira, toda muralha do inimigo. Não poderá nos deter, não poderá nos impedir. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo não terá vez em nosso meio. O diabo não encontrará lugar nessa casa, porque maior é aquele que está em nós, aquele que milita por nós, aquele que intercede por nós. Oh, aleluia, Senhor. Vem rompendo, ó Deus, todas as barreiras, todas as fortalezas que possam existir. Traz a cura, o refrigério,
Traz, Pai, o milagre para qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer angústia, qualquer tristeza, Deus. Oh, aleluia, Senhor, nós queremos viver essa unidade, nós cremos na Tua palavra e não vamos permitir que venhamos nos esfriar. Perante a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas nós cremos que é de fé em fé e de glória em glória que a Tua presença se renova em nossa vida. Não estamos satisfeitos com o que alcançamos. Queremos e buscamos mais de Ti, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais da Tua unção, mais de Tuas bênçãos. Mais de Ti, menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos do meu eu, menos do meu ego. Menos dos meus instintos, dos meus impulsos. E mais de Ti, Senhor. Menos do meu temperamento, menos da minha personalidade, mais do Teu caráter, mais da Tua natureza, mais da Tua essência. Que diminua eu. Que diminua eu. Que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim e resplandeça em mim. Que venha deixar de existir, para que o Senhor possa reinar sobre nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração, querido, e renova nessa hora o teu altar, para que desça fogo do céu sobre a tua vida. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.